dia para todo mundo, bom dia para você que está nos vendo e ouvindo neste momento, que você possa estar com a sua Bíblia na sua mão, pronto para continuar estudando a história de Israel. Então, como nós falamos, nós estamos com o povo de Deus cruzando o Rio Jordão, atacando a cidade de Jericó, uma cidade muito fortificada, o exército marchando em volta da cidade, os sacerdotes tocando suas trombetas, o povo dando um grito e os muros da cidade caindo para dentro, não é? Se caíssem para fora, cairiam em cima do povo de Israel. Mas eles caem para dentro, facilitando a entrada do povo, e o povo então conquista aquela cidade inteira. Todas as pessoas são exterminadas, menos Raabe e a sua família, como haviam prometido, não é, aqueles 2 espias que Raabe escondeu na sua casa. E Raabe então vai ser importante na genealogia de Jesus. Então isso é uma coisa muito interessante de vermos Deus já preparando o nascimento do seu filho. Bom, nós estamos então nessa parte da nossa história. O povo de Deus conquistou a cidade de Jericó e daí vai partir para a conquista do resto da terra. Você se lembra que falamos que isto dura aproximadamente uns 7 anos. Então, o livro de Josué compreende um período de 7 anos. E neste período, nós vamos ver, então, Josué conquistando toda a terra, dividindo a terra nas 12 tribos. Vamos ver umas cidades de refúgio que foram colocadas e vamos entender por quê. E no final do livro, a morte de Josué. Josué vai morrer, então, com 110 anos de idade. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o restante desta história. Logo após a conquista da cidade de Jericó, aonde Deus havia pedido ao povo para destruir tudo, seres humanos, animais, não é? Eles ficaram com toda aquela riqueza, a prata e tudo mais para o tesouro de Israel, mas o resto era para ser tudo exterminado. Um dos judeus, infelizmente, com os seus olhos de cobiça, desobedeceu e causou problemas para todo o restante de Israel. Abre comigo lá no capítulo 7, Josué, capítulo 7, lá que vamos começar hoje. Josué, capítulo 7, versículo 1. Só relembrando aqui, olha o capítulo 6, versículo 24. Depois incendiaram a cidade, falando sobre Jericó, a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Essa foi a ordem de Deus, né? Destrua tudo, mas olha o que vai acontecer agora por causa de cobiça, uma desobediência. Capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Não era para ninguém tomar posse
de qualquer ouro, prata, ferro, bronze, tudo era para ser consagrado ao Senhor. Este homem, chamado Acã, pegou um pouco daquilo para si e escondeu. E isso vai trazer consequências trágicas para Israel. Por causa dessa desobediência de um homem só. A próxima batalha que Israel iria travar numa cidade chamada Ai, uma cidade bem menor do que Jericó, uma cidade que seria muito fácil a conquista, por causa do pecado deste homem, o povo de Deus vai perder esta batalha. E eles vão ficar sabendo o porquê, não é? Josué fica sabendo que foi Acã que tinha ficado com alguns dos despojos de Jericó. E Acã confessa então o seu pecado, mas por causa da sua desobediência, ele vai ser morto. Era uma ordem de Deus, né? A desobediência causava esta morte. Olha o capítulo 7. Vamos ler o finalzinho do capítulo 7, a partir do versículo 19. A história desse homem e a sua desobediência e a tragédia que isso vai trazer para sua família. Versículo 19 do capítulo 7. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga-me a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram até a tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-na da tenda e as levaram a Josué e todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles, no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Uma história trágica, não é? E nós podemos ficar pensando, mas que coisa, não é? Um homem pegou um pouquinho só daquele tesouro todo e foi apedrejado. E não somente ele, mas toda a sua família. Parece um pouco demais. Olha, Deus é Deus e nós obedecemos, né? O pecado, a desobediência, ela traz consequências graves, trágicas. O pecado, a desobediência a Deus traz a morte, se nós não nos arrependemos.
Deus estava mostrando aqui para o seu povo, logo no início, que não haveria um jeitinho, né? Que quem desobedecesse sofreria consequências. Lembra Moisés? Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Isso foi o suficiente para Moisés não entrar na terra prometida. Nós não entendemos a justiça de Deus, nós não entendemos muitas vezes o porquê de certas coisas, mas confiamos que Deus sabe o que faz, que Deus sabe o que é melhor. E para nós, a lição é obediência. Eu não quero ser tratado como Acã, não. Então eu vou obedecer aos mandamentos de Deus. Se Acã tivesse obedecido, ele e os seus não seriam mortos, Israel não teria sofrido uma grande derrota. É uma outra lição que eu vejo aqui muito importante, né? O pecado que alguém comete não causa somente desgraça, tragédia para esta pessoa, mas pode causar para outras. Assim como Acã, né? O seu pecado causou uma grande derrota ao povo de Deus. Muitos morreram nessa batalha contra a cidade de Ai. E agora, Acã e sua família estão sendo castigados, vamos dizer, por Deus, por causa da sua desobediência. Muito importante, não é? Vamos obedecer aos mandamentos de Deus. Aí não teremos nenhum tipo de dificuldade, de punição, porque estamos obedecendo. Lembra o que Moisés disse, Josué vai repetir: querem ter vida e bênção, obedeçam aos mandamentos de Deus. Querem maldição e morte? Desobedeçam, façam do jeito que quiserem. É isso que nós estamos vendo durante o período da história de Israel. Depois desse acontecimento, Josué e o exército de Israel tiveram muito sucesso na luta contra os povos de Canaã, dessa terra que Deus havia prometido lá para Abraão. Pula para o capítulo 11, para termos uma ideia disso. Olha Josué, capítulo 11, versículos 19 e 20. Josué 11, 19 e 20. Com exceção dos heveus, que vivem ou que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué teve vitórias, conquistas sobre todas as cidades aqui em Canaã, como Deus havia prometido para Moisés. E a terra toda que Deus prometeu está sendo, aos poucos, conquistada. Um dos eventos muito interessantes que eu acho, durante essas conquistas aqui na terra prometida, se encontra no capítulo 10. E eu quero ler com você essa história. Mostra para nós como Deus, o Senhor dos exércitos, estava ajudando o povo de Israel nas suas conquistas. Já vimos que eles conquistaram todas as cidades. E eu quero mostrar um evento aqui em especial no capítulo 10.
interessante aqui no capítulo 10. Volta comigo para Josué, capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10, o começo do capítulo 10, até o versículo 14. Uma história bem interessante aqui, que mostra a ajuda de Deus ao exército de Israel e as conquistas que eles fizeram. Acompanhe na sua Bíblia a leitura aqui comigo. Capítulo 10 de Josué, começando no versículo 1. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Então, o rei de Jerusalém fez uma reunião, não é? Fez um acordo com outros reis, e eles iriam, então, lutar contra o exército de Israel. Versículo 4. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Estes reis, invejosos, não é? Bravos com Gibeon, por ter feito a paz com os israelitas, vão atacar Gibeon e, com isso, vão causar uma revolta em Israel. Vamos entender essa história. Olha o versículo 5. Então, os 5 reis dos amorreus, né, aqueles que fizeram aquele acordo, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Você se lembra que Gibeon havia feito um acordo de paz com Israel. Esses 5 reis amorreus não gostaram, e eles vão atacar Gibeon. E Gibeon manda uma mensagem para Josué: olha, lembra que fizemos um acordo de paz com você? Esses reis estão nos atacando. Por favor, venha nos ajudar. E no versículo 7, Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Olha como Deus está ajudando Israel. Versículo 9. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Versículo 12.
No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Que interessante essa passagem, não é? Josué clamando ao Senhor: pare o sol, para que a gente possa lutar com este povo enquanto é dia. E Deus atendeu a Josué, e a palavra do Senhor diz que o sol não se pôs por quase um dia inteiro. Que história fantástica, né? Que história maravilhosa de como o Senhor Deus estava junto com o exército de Israel, o ajudando nessas conquistas. Lembra do tema de Josué? O povo de Deus se torna irresistível quando confia no poder de Deus e quando obedece os seus mandamentos. É o que nós estamos vendo aqui, não é? Acã desobedeceu, tragédia para o povo de Deus, perderam uma batalha. O povo obedecendo, Deus honrando a obediência do povo e ajudando o povo a conquistar cidade após cidade. Até mesmo fazendo com que o sol parasse em cima do céu e não se pôs por quase um dia inteiro, para que o exército de Israel tivesse luz, claridade para vencer a sua batalha. O povo de Deus se torna irresistível quando confia no poder de Deus e obedece os seus mandamentos. E Josué lutou, então, contra vários povos. Lutou e ganhou. E o livro de Josué vai dizer, até o capítulo 13, agora nós estamos aqui no capítulo 10, né? O capítulo 10, 11, 12, que Josué ganhou, né, a batalha sobre 31 reis. Mas ainda havia muita terra para ser conquistada. Olha o capítulo 13 de Josué. Você pode ler depois, né, os capítulos 10, 11, 12, e você vai ver as vitórias de Josué. Chegamos aqui no capítulo 13, olha o versículo 1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Essa é a terra que resta, versículo 2. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul,
toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até Lebo-Ramate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como eu lhes ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Josué e o exército de Israel já haviam conquistado muita terra. 31 reis eles haviam vencido, mas ainda faltava muita terra para ser conquistada. E do capítulo 13 até o final do livro de Josué, você vai ter a conquista do restante dessa terra, a divisão da terra para as 9 tribos e meia de Israel. Você se lembra que 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, haviam pedido a Moisés e a Josué que ficassem com aquelas terras antes do Rio Jordão. Lembra disso? E Josué disse, ok, essa terra é de vocês, mas vocês vão cruzar o Rio Jordão e ajudar os seus irmãos a conquistar toda a terra. Depois vocês podem voltar. E é isso que nós estamos vendo. A terra toda sendo conquistada, dividida entre as 9 tribos e meia. Se você somar mais 2 tribos e meia, que vão ficar do outro lado do Jordão, vai dar 12, né? São as 12 tribos de Israel. Então, do capítulo 13 até o final do livro, você tem a divisão dessa terra entre as tribos de Israel. Você tem as cidades de refúgio, que vamos falar um pouquinho mais, e o fim da vida de Josué. As últimas palavras de Josué. Josué, então, conquista todo o restante da terra, divide aquela terra entre as 9 tribos e meia. Do capítulo 13 ao capítulo 19, você tem toda essa divisão da terra. A divisão foi feita por sorteio, né? Então, a tribo que tinha mais pessoas, logicamente, ficava com uma região um pouco maior. A tribo que tinha menos pessoas ficava com uma região um pouco menor. Mas as 9 tribos e meia foram divididas em toda aquela região de Canaã, a região que Deus havia prometido lá atrás para Moisés. Capítulos 13 ao 19. No capítulo 20, e é lá que eu quero chegar agora, você tem 6 cidades escolhidas por Josué. 3 cidades a leste do Jordão, aonde 2 tribos e meia vão se instalar, e 3 cidades a oeste do Jordão, aonde as 9 tribos e meia vão se instalar. E essas cidades seriam conhecidas como cidades de refúgio. Nós vamos ler o texto e entender um pouco melhor. Mas a cidade de refúgio nada mais era do que uma cidade de proteção. Se uma pessoa matasse alguém,
sem querer. Essa pessoa poderia, então, fugir para uma dessas 6 cidades de refúgio e permanecer ali protegida, sem que houvesse uma vingança contra ela. Vamos ler o texto? Olha comigo, então, Josué, capítulo 20. Abre lá comigo no capítulo 20, versículos de 1 a 6. Muito interessante como Deus estava protegendo o seu povo. Lógico que se alguém matasse a outra pessoa por querer, né, essa pessoa seria punida. Mas se alguém matasse alguém sem querer, vamos supor que uma pessoa tivesse construído uma casa, e essa casa tivesse 2 andares, e lá em cima da casa tivesse um terraço no último andar. E lá nesse terraço existiam talvez potes de cerâmica com plantas. E alguém meio desavisado, sem querer, esbarra num desses potes, e o pote cai lá de cima e atinge a cabeça de uma pessoa que está andando pela rua. E essa pessoa morre. Foi sem querer. Então, a pessoa que causou isto tinha a possibilidade de fugir para uma dessas cidades de refúgio e ela seria protegida lá, para que os familiares daquele que morreu não tomassem vingança contra ela. Olha o capítulo 20, vamos ler esse texto aqui. Vamos deixar a palavra de Deus explicar. Capítulo 20, vamos ler dos versículos 1 até o 6. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida, aquele que matou, involuntário, fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, à cidade de onde fugiu. E eles designam, então, 6 cidades, 3 de um lado do rio e 3 do outro lado do rio, para todos aqueles que acidentalmente, sem querer, sem premeditar, mataram alguém. Essas pessoas, então, poderiam fugir e se refugiar nessas cidades. Por isso, cidades de refúgio. E elas seriam, então, protegidas do vingador da vítima, dos parentes da vítima, que queriam vingança. Essa pessoa teria que permanecer naquela cidade até que seu caso fosse julgado e até que o sumo sacerdote morresse. Aí ela teria, então, o direito de voltar para sua cidade original e não seria vingada. Interessante, não é?
essas leis de Deus de proteção contra o seu povo. Os levitas, que não receberam nenhuma porção de terra, porque o trabalho deles seria então no tabernáculo e depois com Salomão no templo, eles não receberam nenhuma porção de terra junto com a divisão da terra. Mas ao povo levita foi dada algumas cidades para que eles morassem. Cidades que foram doadas de todas as 12 tribos. Toda aquela terra que foi dividida entre as 12 tribos, e você pode estar pensando, mas 12 tribos? Os levitas não faziam parte de uma dessas 12 tribos? Uma boa pergunta, não é? Mas você vai se lembrar que a tribo de José foi dividida em duas. Os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, junto com a tribo de Levi, agora havia 13 tribos. Então, a tribo de Levi é separada, as outras 12 recebem a divisão das terras, e dentre essas terras, algumas cidades de todas as 12 outras tribos serão doadas aos levitas, para que eles pudessem morar, já que o trabalho deles era em prol a todas as outras 12 tribos. Você encontra isso no capítulo 21 de Josué. Você pode ler e você vai ver que de cada tribo, algumas cidades foram escolhidas e doadas aos levitas, para que eles também tivessem um local de habitação própria. E o capítulo 21 termina com versículos muito bonitos sobre as promessas de Deus. Leia comigo o capítulo 21, vamos ler os versículos 43 até o 45. Capítulo 21 de Josué, versículos 43 até o 45. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Vamos parar aqui um pouquinho, antes de ler o 45? Que passagem bonita, não é? O Senhor havia prometido toda aquela terra e ele cumpriu sua promessa. Os israelitas agora habitavam numa terra que Deus prometeu lá para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12. Lembra dessa história? Abraão, vou fazer de você um povo muito numeroso. Eu vou te dar uma terra para você habitar. E Deus, aqui no livro de Josué, cumpriu a sua promessa. Toda a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, Deus agora deu ao povo de Israel. Eles entraram na terra, tomaram posse da terra
estão vivendo nesta terra. E mais ainda, Deus deu ao povo de Israel descanso dos seus inimigos. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir à nação de Israel. E eles tiveram descanso durante todo este período pós-conquista, porque nenhum dos inimigos podia resistir ao exército de Israel. Olha só, que bonito, não é? Lembra do tema do livro de Josué? O povo de Deus se torna irresistível quando confia no poder de Deus e obedece os seus mandamentos. É o que nós estamos vendo aqui no livro de Josué. O povo obedecendo, confiando em Deus e Deus cumprindo a sua promessa. Um povo irresistível, conquistador, e agora tendo descanso das suas batalhas. E olha o versículo 45, que bonito. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. De todas as promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. O nosso Deus é um Deus fiel. Fiel às suas promessas. Ele promete e ele cumpre. E Deus não mudou na sua fidelidade. A mesma coisa acontece para você e para mim. Deus promete e ele cumpre. E ele espera que eu e você obedeçamos os seus mandamentos. Lembra? Quer bênção e vida? Tem que obedecer os mandamentos. Quer morte e destruição? Maldição? Faça do jeito que quiser. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo do jeito que querem. A adoração a Deus é do jeito que querem. É do jeito que lhes convém. Ah, isso vai trazer maldição e morte. Pode ter certeza, Deus é fiel. Foi isso que ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, se nós voltarmos à sua palavra, se nós voltarmos à Bíblia e obedecermos ao que nela está escrito, vamos ter vida e bênçãos. Deus é fiel. Ele prometeu, ele vai cumprir. De todas as boas promessas que o Senhor Deus fez à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus fiel. É um Deus que cumpre as suas promessas. Os últimos 2 capítulos do livro de Josué mostram para nós eventos importantes na vida de Israel. Josué já estava bem velho e ele vai chamar o povo ao seu redor. Olha o capítulo 23. Bem parecido com Moisés, né? Lembra no livro de Deuteronômio, no finalzinho, Moisés, então, está com o povo à sua volta e ele vai falar suas últimas palavras. Aqui Josué vai fazer o mesmo. Olha o capítulo 23, versículos 1 e 2. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso
de todos os inimigos ao redor. Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Josué chama todo o povo e vai conversar com o povo. E nessa conversa, Josué vai encorajar, vai lembrar o povo a permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Obediência aos mandamentos de Deus. Olha o capítulo 23, vamos ler os versículos de 6 a 8. Josué está conversando com o povo e ele diz o seguinte, versículo 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Versículo 8. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Como Moisés, as últimas palavras de Josué. Obedeçam aos mandamentos de Deus, sem se desviarem para a esquerda ou para a direita. E Josué continua conversando com o povo, lembrando o povo do seu passado e colocando diante do povo um grande desafio. Palavras bonitas aqui no final da vida de Josué. Olha o capítulo 24, último capítulo de Josué. Vamos ler os versículos 14 e 15. O grande desafio que Josué coloca para o povo antes dele morrer. Josué 24, 14 e 15. Agora, temam o Senhor, diz Josué, e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Que grande desafio Josué está lançando sobre o povo. Escolham vocês. Vocês têm uma escolha. Lembra Moisés, né? Vida e bênçãos, se obedecerem, ou morte e maldição, se desobedecerem. Josué está lançando o desafio de novo. Vocês têm uma escolha, disse ele. Vocês podem escolher o Deus de Israel e ter vida e bênçãos, ou vocês podem escolher os deuses lá do Egito, que vocês adoravam há 40 e tantos anos atrás, ou aos deuses desses povos aqui que nós estamos conquistando. Eu e a minha família, Josué está dizendo, já fizemos a nossa escolha. Nós vamos servir e adorar ao Senhor Deus.
o Senhor Todo-Poderoso. Olha que desafio grande para o povo. E o povo aceitou o desafio de Josué. Vamos continuar lendo aqui, versículos 16 a 18. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Boa escolha do povo. Josué dizendo: escolham, vocês vão servir ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ou aos deuses dessa terra? Eu e a minha família já fizemos a escolha. Vamos servir ao Deus de Israel. E o povo todo aceitou o desafio e disse também: nós também, Josué, já fizemos a nossa escolha. Nós vamos servir e adorar ao Deus de Israel. E o povo então volta para suas casas, para suas cidades, e logo depois disso, Josué morre com 110 anos de idade. Muito tempo ajudando Moisés, 40 anos no deserto, e agora sendo o sucessor de Moisés, liderando o povo na conquista de toda a terra. E ele é enterrado na terra que é dada a ele e à sua família. Olha o capítulo 24, para terminarmos, versículos 29 e 30. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Josué despede o povo, morre e é enterrado nas suas terras. Essa parte da história de Israel, aqui no livro de Josué, termina muito bem. O povo obediente conquistou toda a terra prometida e aceitou o desafio. Decidiu, junto com Josué, que serviria, que adoraria somente ao Deus de Israel. Olha o versículo 31 do capítulo 24. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Uma geração fiel, uma geração obediente, uma geração conquistadora. Lembra? O povo de Deus se torna irresistível quando confia no poder de Deus e obedece aos seus mandamentos. É isso que nós estamos vendo no livro de Josué. Durante toda a vida de Josué e daqueles que sucederam a Josué, o povo foi fiel, escolheu obediência a todos os mandamentos. E Deus, sendo um Deus fiel,
abençoou o povo, deu a ele bênçãos e vida. E nós estamos terminando, então, esta parte da história com o livro de Josué. O povo conquista toda a terra, vive em paz, tem descanso dos seus inimigos, porque eram fiéis, foram fiéis. E Deus, sendo um Deus fiel, cumpriu todas as suas promessas. Como seria bom se a história de Israel fosse toda assim, não é? Como seria maravilhoso se a história do povo de Deus fosse toda desta maneira. O povo obedecendo a todos os mandamentos e sendo abençoado por Deus. No final da vida de Josué, é isso que nós estamos vendo. O povo vitorioso, conquistador, tendo paz e descanso dos seus inimigos, depois de ter conquistado toda a terra que Deus havia prometido. Josué morre. Um período depois da sua morte, eles continuaram sendo fiéis a Deus. No próximo encontro nosso, nós vamos entrar no livro de Juízes. E nós vamos ver, infelizmente, uma mudança de atitude do povo de Deus. A história que terminou tão bem no livro de Josué não vai começar muito bem no livro de Juízes. Mas isso é uma outra história para o nosso próximo encontro. Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado hoje. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.